Olá, bem-vindo a este vídeo, bem-vindo mais uma vez ao segundo vídeo desta série do Euromilhões, tudo sobre Euromilhões. No primeiro vídeo tivemos a oportunidade de contar exatamente quantas chaves do Euromilhões existem. Neste segundo vídeo vamos mais uma vez falar de chaves, mas contar quantas chaves existem em cada uma das categorias de prémios. São 13 categorias de prémios, como sabem, desde o primeiro prémio que corresponde a 5 números e 2 estrelas até ao último prémio que é o 13º, que corresponde a 2 números e 0 estrelas. Ora, vamos então a isso, vamos então observar aqui neste quadro que já podemos ver aqui no Excel. Temos aqui então as 13 categorias de prémios, desde o primeiro prémio até o 13º prémio, e a respectiva quantidade quer de números, quer de estrelas correspondentes a cada uma das categorias desses prémios. Bem, como é evidente, obviamente que para o primeiro prémio existe única e simplesmente uma chave vencedora. Já não é bem assim para as outras categorias de prémios, obviamente que quanto maior é o número do prémio, mais chaves vão existir com esse prémio. Para percebermos um pouco melhor como se contam, quantas chaves existem em cada categoria de prémio, vamos então ver um exemplo. E já voltamos aqui para completarmos esta tabela que vai ser completada automaticamente. Para facilitar também o processo, vamos imaginar que o sorteio já foi realizado e que a chave sorteada foi a chave 10, 20, 30, 40, 50. Portanto, os números são os múltiplos de 10 e as estrelas, o 5 e o 10, os múltiplos de 5. Pronto. E vamos também supor que nós queremos encontrar quantos prémios existem, ou quantas chaves existem, melhor dizendo, que têm precisamente 3 números e uma estrela, ok? Bem, em primeiro lugar importa aqui vermos alguns exemplos. Imaginem então que nós temos a chave que tem 10, 20, 40, 41, 42 e depois tem mais as estrelas, por exemplo, 5 e 8. Obviamente que esta chave é um exemplo de uma chave premiada com 3 números e uma estrela. Obviamente que existem outras, ok? Basta mudarmos aqui ou os números ou as estrelas. Vamos apenas ver mais um exemplo. Vamos supor que eu coloco, por exemplo, não importa a ordem, 5, 10, 28, 30, 40, ora, já cá estão os 5 números, e agora coloco, por exemplo, o 8 e o 10. Esta também é uma chave premiada com esta categoria de prémio que nós estamos agora a analisar. Reparem que aqui o que importa é que sejam escolhidos 3 números daqueles que foram sorteados, independentemente da ordem. A ordem aqui não importa, eu podia reescrever estas duas chaves numa outra ordem, era exatamente a mesma chave. E também 2 números que não tenham sido sorteados. Já nas estrelas é uma sorteada e outra não sorteada. Bem, então queremos saber, no fundo, 4 coisas. Queremos saber quantas são as maneiras de escolher 3 dos 5 números sorteados. Queremos também saber quantas são as maneiras de escolher os restantes 2 números dos não sorteados. E queremos saber, relativamente às estrelas, também 2 coisas. Quantas são as maneiras de escolher uma estrela das que saíram e quantas são as maneiras de escolher outra estrela daquelas que não foram sorteadas. Bem,
Evidentemente que isto é cálculo combinatório, ok? Portanto, evidentemente que eu não vou aqui aprofundar do ponto de vista matemático, mas não restam dúvidas de que isto é simples combinações. Portanto, temos em primeiro lugar combinações de 45 números. 45 porquê? 45 são os números não premiados, são aqueles que não estão aqui assinalados. 2 a 2, porque são dois destes números que têm que ser colocados. A multiplicar, porque cada escolha destas implica outras escolhas. A multiplicar porquê? Por combinações de 5. 5 que são o quê? São os números que foram sorteados. 3 a 3, porque são as escolhas que eu tenho que fazer. Isto está a questão dos números arrumada. Mas temos ainda que considerar também a mesma coisa relativamente às estrelas. Portanto, eu tenho quantas hipóteses para as estrelas? Bem, tenho 9 não sorteadas. Dessas 9 eu vou escolher uma. E tenho 2 sorteadas e também daí vou escolher uma. Ok? Portanto, é óbvio, vendo isto numa outra perspectiva, é óbvio que aqui tenho apenas 2 hipóteses. Temos aqui bem elucidado, ou escolho o 8, ou escolho o 5 ou escolho o 10. Temos aqui apenas 2 hipóteses. Obviamente, para aqui, como eu vou fazer apenas uma escolha, tenho 9 hipóteses. Aqui já a situação é relativamente diferente. Eu vou escolher 5 números, ok? Vou escolher 3 dos 5 números, perdão, melhor dizendo. Então, eu posso escolher para o primeiro número 5 hipóteses, para o segundo número 4 hipóteses, para o último desses 3 números 3 hipóteses. Obviamente que eu aqui tenho também considerar o número de maneiras que eu tenho de fazer a ordenação desses 3 números escolhidos. E obviamente se eu tiver 3 números, posso arrumá-los por ordem de 6 maneiras diferentes. Portanto, obviamente que eu tenho que fazer esta multiplicação a dividir por 6. Okay? Falta-nos apenas a primeira combinação, que é 45 hipóteses para a primeira escolha. Para a segunda, como já fiz uma, tenho apenas 44. E depois a ordem, aqui é fácil, tenho que arrumar dois números, o número A e o número B. Posso ter AB ou BA, portanto são 2 hipóteses. Portanto, como ter o 28 e o 27 é a mesma coisa que ter o 27 e o 28, eu tenho que dividir este produto por 2. Okay? Portanto, temos então aqui o total de chaves que são possíveis encontrar com esta categoria de prémio. Obviamente, para sabermos essa quantidade, basta fazermos o cálculo numérico desta expressão que aqui temos. Obviamente que não vai ser necessário nós calcularmos esse valor porque o Excel vai-nos facilitar a vida e vai-nos dizer quanto é que dá esta conta. Vamos então voltar para o Excel. De volta aqui ao nosso quadro do Excel, podemos constatar que é muito fácil completá-lo. Eu já introduzi previamente aqui a fórmula que permite calcular a quantidade de prémios em cada chaves, da mesma forma que fizemos para este exemplo particular anteriormente. Aqui o Excel simplesmente vai nos dar os valores e já está. Podemos observar então que existem, relativamente à categoria de prémio que tivemos a observar, que dizia respeito ao nono prémio, ou seja, 3 números e uma estrela, que existem cerca de 178.200 chaves, ok? Portanto, imensas são as chaves. Podemos também observar que, relativamente às outras categorias de prémios, a maior parte das chaves premiadas estão na última categoria dos prémios, ou seja, no 13º prémio.
Como é evidente, isto não é muito favorável para o apostador. Também já sabíamos do vídeo anterior que existiam 116.531.800 chaves. Reparem que destes milhões de chaves, apenas 9 milhões e tal de chaves são premiadas, ou seja, exatamente 9.106.405. E isto, em termos percentuais, porque temos aqui a hipótese de verificar também essa percentagem, em relação ao total de chaves possíveis, apenas 7,8 aproximadamente são chaves premiadas, ou seja, uma percentagem abaixo dos 10%. Por outro lado, ainda podemos constatar que as restantes, 92,2% aproximadamente, são chaves não premiadas. Isto quer dizer que de todas as apostas que nós possamos fazer, apenas aproximadamente uma em cada 12,8 chaves são premiadas, quase uma em cada 13 chaves, ok? Portanto, é um número muito assinalável. Reparem também aqui outra consideração que eu queria deixar bem patente, é que em termos premiados, a maior percentagem de prémio, de chaves premiadas, estará concentrada na última categoria de prémios, precisamente aquela que dá um valor muito baixo de retribuição relativamente ao prémio. Se somarmos inclusivamente estas duas categorias, a última que tem 56% e a penúltima que tem aproximadamente 28%, isto prefaz mais de 80%, ok? Portanto, isso se considerarmos também as 4 últimas, reparem aqui, se nós formos ver os valores dos prémios não são muito significativos, teremos uma percentagem perto dos 90%. 90% das chaves premiadas estão nas últimas categorias, ok? Penso que é clara aqui essa distribuição percentual, 56% na última, 28% e depois 8%, 3%, e quando chegamos ao oitavo prémio já temos 1,5% das chaves premiadas e a partir daí 1% e depois menos de 1%, ok? Podemos fazer isto também em relação às chaves totais, ainda diria percentagens muito abaixo destas aqui. Bem, penso que está aqui o objetivo deste vídeo concluído. Temos aqui a quantidade de chaves que parece, não é? Que são muitas, mas uma em cada 13 chaves é premiada. Espero que, de alguma forma, este vídeo tenha servido para clarificar este ponto e para percebermos melhor a distribuição dos prémios em função das diversas categorias relativamente ao total de chaves premiadas em cada uma das categorias. Foi um gosto partilhar este momento consigo. Voltamos a ver no vídeo 3 com mais coisas sobre o Euromilhões. Até lá, tenha a continuação de um excelente dia, independentemente de qual ele seja. Muito obrigado pela atenção.